Olá, o programa 40 Minutos está no ar, aqui pela sua Foz TV. O programa de hoje é uma homenagem muito especial a este revolucionário que já foi caçado literalmente como inimigo público número 1 do Estado. Já foi perseguido, torturado, exilado e quase foi morto em emboscada. Hoje, este cidadão é nosso herói e motivo de orgulho por viver em Foz do Iguaçu. Antes era perseguido pelo Estado. Hoje o Estado adota o seu livro para ser distribuído nas escolas. Com muita honra, vamos entrevistar agora o jornalista Aloísio Palmar. Aloísio, seja bem-vindo ao 40 Minutos. Uma satisfação recebê-lo mais uma vez, você que já esteve aqui há uns 3 anos atrás. Obrigado, Heitor, pelo espaço que você está me dando para falar. Para mim é uma satisfação, uma honra, que nem eu te falei. Esse momento é mais do que uma entrevista, é uma homenagem a você que sempre lutou pela liberdade de expressão. E eu gostaria que você começasse explicando o que levou o Estado a adotar seu livro e qual é a quantidade tirada, e ele vai ser distribuído nas escolas? Sim, Heitor, foi feita uma seleção, um concurso em nível estadual de autores de temas paranaenses, né? E a comissão, foi constituída uma comissão na Secretaria de Estado da Educação, e a comissão, eu mandei o livro para a comissão, assim como N autores, né, muitos autores, e o meu livro foi selecionado, foi escolhido entre esses demais aí, para compor as bibliotecas das escolas estaduais, da rede estadual de ensino do Paraná. O livro foi feita a 3ª edição, foi feita uma tiragem extra, uma tiragem de 5.000 exemplares, foi impresso na Fotolaser, em Curitiba, porque antes sempre eu fiz a 1ª edição e a 2ª edição na Travessa dos Editores. Essa 3ª edição foi na Fotolaser. E o livro já está sendo distribuído desde fevereiro, está sendo distribuído para as escolas do estado do Paraná. E a tiragem foi 5.000 exemplares? 5.000, foi uma tiragem extra. Deixa eu mostrar a capa do livro aqui, dá para enquadrar. Você, o que você está ganhando com esse livro agora, com o Estado usando o teu livro? Você possivelmente vai receber algum dinheiro por isso. Eu abri mão do direito autoral, né? Na verdade, a gente faz... Eu vou te contar uma história curta. Sim. Quando eu voltei do exílio, já em 79, com a anistia, né? Em setembro de 79 eu voltei. Voltou do Chile. Eu voltei da clandestinidade. Da clandestinidade no exterior para a clandestinidade no interior. Do Brasil. Continuou clandestino continuei aqui. Clandestino aqui, que eu voltei antes da anistia. Eu já estava aqui no mês de maio, né, de 79. A anistia só foi em setembro. Eu estava no Rio, num trabalho político lá, clandestino. Quando houve a anistia, eu vim para Foz do Iguaçu, que minha família estava aqui. Aí, desde então, nós começamos a fazer um certo censo, um controle, um confere, para ver quem sobreviveu, quem estava desaparecido, quem havia morrido, naquela luta contra a ditadura. Esse grupo aí é um grupo especial, porque é um grupo de amigos que entraram aqui pelo Paraná, no Brasil, para retomar a luta revolucionária. Eles entraram em 1974, e desde então, desde que eu voltei, comecei a buscar, porque eles desapareceram, como se tivessem desaparecido no Triângulo das Bermudas, né? Sumiram. Assim como outros 300 sumiram, mas eu me ative a buscar esse grupo, porque esse grupo desapareceu aqui na região sudoeste, oeste do Paraná, e eu morando aqui, vim para cá. Era um grupo de 6 pessoas? 6 pessoas. 5 brasileiros e um argentino. Isso. Então, com os anos foram passando, até que agora em 2005, 2004 mais exatamente, eu fui credenciado pela Secretaria Nacional dos Direitos Humanos para fazer essa busca de forma oficial. Passei a fazer essa busca de forma oficial, tanto no arquivo da Polícia Federal aqui de Foz do Iguaçu, como na área, toda a região.
já no inverno de 2004, eu fui fazer o relatório. E comecei a escrever um relatório, aquele relatório burocrático, relatório de quem está relatando a tarefa, né? Sim, a missão. Prestando conta. Prestando conta da missão. Eu aluguei uma kitnet lá em Capanema, no sudoeste do Paraná, onde eu fiquei trabalhando na busca, e comecei a escrever o relatório, Heitor. Aí eu vi que o relatório estava muito pesado, muito formal, decidi dar um condimento, um tempero jornalístico, né? E esse tempero jornalístico foi em excesso e acabou virando o livro. O livro nasceu daí, né? Então eu não Sim. tive pretensão de fazer um livro como profissional, como escritor profissional, não. O livro surgiu como se fosse uma coisa que veio de mim, que eu estava guardando muito tempo. Você conviveu comigo muitos anos, eu nunca fui de estar falando coisas, né? Sim. Sempre deixei de Sempre lado. foi muito restrito, Muito assim, restrito, reservado. porque eu tinha outras tarefas no momento, não era aquele momento de estar falando o que passou comigo, mas eu sempre, também um pouco de repressão interna, eu continha essa coisa, né? A clandestinidade foi muito cruel comigo. Foi talvez tão cruel como a prisão, como a cadeia, como a tortura. Eu vou abordar isso aí daqui a pouco, mas eu gostaria que você falasse o seguinte. Só para terminar. Conclua. Então, como a clandestinidade foi muito cruel, ela travou minha memória. Eu tive muita dificuldade de me lembrar de coisas. Quando eu começo a escrever o relatório, vem à tona, não só o relato da missão, vem à tona as coisas que eu tinha guardado dentro de mim mesmo, e comecei a passar para o papel, e daí nasceu o livro. E aí resultou esse livro, que Sim. realmente é muito bom, é um documentário e que todo mundo deve ler. Mas o título do livro é uma pergunta: onde foi que vocês enterraram nossos mortos? Você demonstra que você sabe hoje onde foi que enterraram. Mas vocês já chegaram a encontrar os corpos? Bom, os restos mortais? No livro eu relato como foi toda a busca, porque quando eu fiz essa pesquisa aí no arquivo da Polícia Federal, por sinal, nem tudo que eu descobri está no livro. Tem muitas coisas, muitas informações impublicáveis, porque mexe com a vida de muita gente aqui da cidade. E essas informações eu decidi guardar. Mas você não pretende fazer um outro livro com essas informações? Algumas sim, mas é preciso ter muito cuidado com essas informações, porque informação, quando vem da repressão, a gente tem que peneirar bem, né? Ali sim. São informações que mexem com a vida, com famílias de pessoas aqui de Foz, são terríveis. Mas meu foco na pesquisa, no arquivo da Polícia Federal, é exatamente buscar esse grupo. E daí que surgiram informações de uma pessoa que participou da operação, da chacina, e do local da chacina. Eu fui verificar tudo isso em loco, né? Essa pessoa, você pode falar o nome ou não? Essa pessoa que participou, viu a chacina? Bom, no livro eu não dou o nome, não cito, eu dou outro nome. E aqui você poderia hoje, talvez, porque você escreveu esse livro há 3 anos. Ainda não, porque essa pessoa assumiu um compromisso e está ajudando a gente, não é, a encontrar, né? A encontrar. Na verdade, fizemos várias operações no local. Quem fez? A primeira operação, a primeira expedição, quem fez, eu não fui. Foi o informante, digamos, o testigo, a testemunha, né? Foi o empresário César Cabral e foi o Adão Almeida da Polícia Federal. Eu não fui por motivo óbvio. Essa pessoa e eu a gente não se encontra, né? Existe um conflito? Não existe conflito. Sei lá, assim como existe aqui em Foz um torturador, uma pessoa que torturou, inclusive uma companheira nossa abortou aqui no batalhão, e eu estou aqui em Foz desde 1979, então 39 anos, né? 79. E eu até hoje não encontrei essa pessoa na rua. Eu faço questão de não encontrar, faço questão de não respirar o mesmo ar que ele respira, né? Eu sei, porque vai ser muito ruim esse encontro, né? E a mesma coisa é esse indivíduo. Mas ele tem colaborado, e a gente assumiu um compromisso de não abrir o nome dele, porque depois dessa primeira expedição, ele foi na segunda, foi na terceira, foram feitas 5 expedições já no local.
Ele foi testemunha do local onde foram enterrados os corpos? Não, da chacina, da emboscada. Da emboscada. Mas do local ele disse que não sabe. Ele sabe que puxaram os corpos para um local mais distante, porque foi à noite a emboscada, né? Mas ele tem nos ajudado, ele sabe de outras pessoas que participaram também, eram oficiais ou não oficiais, né? Do Exército, do DOI-CODE, essas coisas aí, dos órgãos de repressão, enfim, da ditadura. Muitos estão vivos, estão aí com seus 70, 80 anos de idade, né? Mas essa informação, nós sabemos que nós estamos perto dela. O Adão Almeida, inclusive, ele recebeu uma missão do Ministério da Justiça, né, para continuar a busca. E a busca vai continuar. Um momento nós vamos chegar até as ossadas. Né? Vocês, por enquanto, assim, não tem uma previsão, uma expectativa. Vocês sabem que estão no campo ali de investigação. Como aconteceu, onde o perímetro Sim. dentro da floresta, do Parque Nacional do Iguaçu, é muito difícil. Mas está havendo escavações dentro do Parque Nacional? Nesse momento, as escavações foram suspensas. E vocês estavam tendo ajuda, se eu não me engano, de um grupo argentino, um grupo arqueológico, uma coisa assim? A última expedição foi organizada pelo Ministério da Justiça, Secretaria Nacional de Direitos Humanos, com apoio do IBAMA. E eles trouxeram um grupo de antropólogos argentinos especializados na pesquisa de desaparecidos políticos. Sim. Né? Eu gostaria de tocar num assunto que eu sei que é muito difícil, mas que convém até você relatar, porque eu acredito que a juventude de hoje não avalia e nem tem ideia de que possa ter acontecido. É com relação a torturas. Você foi torturado e como foi? Eu sei que é difícil para você lembrar isso, mas eu gostaria até para documentar como foram essas torturas. Você, antes de ser exilado, eu sei que você foi preso e levado para uma ilha. Como que eram feitas? Diversas ilhas, né? Porque existe a tortura física e a psicológica. E hoje eu sei que você sofre, assim, alguns resquícios sobre isso, que ainda está tentando se recuperar. É possível você relatar um pouco para que as pessoas que estão nos assistindo, a juventude de hoje, os jornalistas de amanhã, tomem conhecimento do que você passou? Bom, eu estive em várias ilhas, né? Preso aqui no Batalhão de Fronteira de Foz, no quartel da Polícia do Exército em Curitiba, que foi um dos maiores centros de tortura aqui do estado do Paraná, no DOPS de Curitiba. Né? Mas o pior foi em Curitiba? Não. No CENIMAR, Centro de Informações da Marinha, no Arsenal da Marinha, na Praça Mauá, no Rio. Né? Na Ilha das Flores, que foi um dos centros de tortura da Marinha, na Baía de Guanabara e por fim, na Ilha Grande. Quanto ao detalhe que você pergunta, tem um livro, Diário do AU, do jornalista Políbio Braga, onde ele relata bem o que aconteceu comigo. Não é? Eu faço questão até que outros contem. E no livro, en passant, eu conto alguma coisa. Mas a tortura é muito cruel, Heitor. E relembrar é ser torturado mais uma vez. Então eu prefiro não contar e deixar para que as pessoas leiam o livro, que leiam Políbio Braga, que leiam, entendeu? O Diário do AU, que é dos presos políticos do AU, né? Onde ele conta bem, ele vai detalhando as coisas que aconteceram comigo naqueles anos de 69, 70. Eu te entendo, porque deve ser mexer na ferida e isso relembrar, que nem você falou, é sofrer mais uma vez. Isso, eu prefiro falar mais da gesta, assim, da epopeia, daquela geração de 68, que 40 anos vai fazer agora, está fazendo 40 de 68, daquela geração que sonhou e que lutou por uma sociedade melhor, né? Uma sociedade justa, igualitária. E por uma utopia, por um sonho. Sim. Esse é melhor, mais gostoso de falar. Tá bom, então nós vamos continuar falando daqui a pouco, inclusive sobre se foi você quem criou o MR8, que foi um movimento revolucionário. E nós vamos para o intervalo comercial e voltaremos logo em seguida com o programa 40 Minutos.
O programa 40 Minutos está de volta agora com seu segundo e último bloco, hoje entrevistando o jornalista Aloísio Palmar. Jornalista e escritor agora. Aloísio, eu gostaria que você me relatasse o VPR, o que era essa Vanguarda Popular Revolucionária, que foi extinta e depois foi criado o MR8. Você é o fundador do movimento revolucionário? É 8 de outubro, coisa assim? É. Bom, depois do golpe militar, o golpe militar que derrubou o presidente João Goulart foi em 1964, no dia 1º de abril de 1964. Foi um movimento militar que derrubou um presidente eleito constitucional. Rasgou-se a Constituição do país, foi derrubado o presidente e foi instaurada uma ditadura num país que cerceou todas as liberdades, né? Desde liberdade de sindicalização, de organização, de reunião, de expressão, liberdade de imprensa, ou seja, o país foi mergulhado numa terrível tirania e opressão. A partir de 64, começou-se a organizar a resistência àquele regime ditatorial. Naquela época, eu morava em Niterói, Rio ali, né? E já militava na esquerda. Né? Você é carioca, né? Eu sou fluminense. Fluminense. Né? Do outro lado da Bahia de Guanabara, Papagoiaba. E comecei cedo, comecei minha militância na esquerda com 15 anos, né? De idade. Sim. Movimento estudantil secundarista, universitário, essa coisa toda. O golpe me pegou no apogeu da minha militância. Eu estava assim num pique de militância que nem dormia. Eu estava na coordenação do Plano Nacional de Alfabetização de Adultos na Baixada Fluminense, quando houve o golpe. E o golpe me pegou assim no momento que a gente sonhava, e sonhava que era possível buscar uma saída democrática, dentro da democracia, dentro de um projeto de liberdade democrática, chegar a um governo nacional, um governo nacionalista, um governo justo, um governo, entendeu, que se voltasse a melhorar as condições de vida do povo brasileiro. Nós acreditávamos e sonhávamos que era possível se chegar a isso por meio pacífico, não é? Pelo voto e dentro do sistema republicano de governo. Sem nenhuma ruptura do sistema republicano de governo era possível chegar a uma saída brasileira para os problemas brasileiros. Nós acreditávamos nisso, num desenvolvimento independente para o país. Quando veio o golpe e cortou aquele sonho, derrubou o nosso sonho. Foi um choque, foi um trauma e fomos todos para a clandestinidade. Logo, mas antes vocês tentaram movimentos assim abertos? Não, antes a gente lutava por uma saída desenvolvimentista. Sim. Não é? Através do voto, através da luta política, né? Da luta política pelos meios legais, pelos meios institucionais. A ruptura aconteceu no dia 1º de abril de 64, que quem rompeu com a legalidade foram os golpistas. E nós fomos para a clandestinidade. Na clandestinidade, nós começamos a resistir pelos meios institucionais, que havia ainda, que era remanescente, e os meios não institucionais. Pichação de muro, comício relâmpago, passeatas, ações desse tipo, né? Organizando inclusive a resistência. Já em 66 começamos a discutir o caminho, qual o caminho que nós vamos tomar para resistir à ditadura. Cada vez havia mais repressão, cada vez a gente tentava pintar o muro lá abaixo da ditadura, alguém era preso. E começamos aí a pintar o muro com um grupo para segurança, né? Começamos a adotar a resistência passou, entendeu? Não armada, diretamente armada, mas semi-militarizada. Até que em 68, com a repressão e o AI-5, que cesseia definitivamente em dezembro de 68, quando a ditadura baixa o ato institucional número 5, que aí fecha tudo, né? Fecha tudo. Não tivemos outro caminho. Os caminhos institucionais foram fechados e nós passamos a resistir de forma armada à ditadura.
É daí que surgem os grupos. Revolucionários. Os grupos revolucionários. No estado do Rio, surgiu o MR8. Sim. Com um pedaço da dissidência comunista do Paraná, um pedaço da dissidência comunista de Brasília e do Rio e da Guanabara. Mas você foi um dos fundadores. Sim, nós fundamos em Niterói, eu e mais 2 companheiros, né? Fundamos a dissidência comunista do estado do Rio, que mais tarde vira MR8 em 69. Porque o VPR tinha... Pera, mas essa história do MR8, deixa eu contar direito. Então, em 69, nós fomos presos. MR8 cai preso, né? Em 69. Em setembro de 79, a dissidência comunista da Guanabara, juntamente com a Ação Libertadora Nacional, sequestra o embaixador americano, Charles Elbrick. E na hora de assinar o manifesto, que foi exigida a publicação, a divulgação de um manifesto contra a ditadura na mídia, em troca da liberdade do embaixador, na hora de assinar o manifesto foi assinado a Ação Libertadora Nacional e Movimento Revolucionário 8 de Outubro, MR8, porque não sei se foi Gabeiro, acho que foi o Frank Martins, que é o atual ministro das Comunicações, que escreveu o manifesto, achou por bem dar o nome de MR8 em homenagem a nós que estávamos presos. E daí surge o segundo MR8-2, que surgiu da Guanabara. Tinha o mesmo idealismo? O mesmo idealismo, tudo igual, só que é o outro grupo que assumiu a nossa sigla. Mais tarde, já na década de 70, o MR8 também desaparece, surge um terceiro. O terceiro é do Carlos Muniz, que é mais ligado ao movimento estudantil, ligado ao Quercia, que não tem nada a ver com o primeiro, só usa grife, né? Bom, isso acontece... Virou grife. Virou grife, negociatas lá deles. Bom, não vamos entrar nesse mérito. Mas aí é uma das organizações, são dezenas de organizações. Aí surge a Ação Libertadora Nacional, liderada por Carlos Marighella, a Vanguarda Popular Revolucionária, que é VPR, que se citou, liderada por Carlos Lamar, Konoff Pinto, que é um dos motos aí do Paraná. Sim. Movimento Revolucionário Tiradentes, Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, Comandos de Libertação Nacional. Se eu for citar, Heitor, são dezenas de organizações, de micro-organizações que vão surgindo nos estados, porque eram todos clandestinos, então iam surgindo movimentos nos estados, independentes entre si. Um dos movimentos mais interessantes que aconteceu na história foi o MPB, né? Que é a música popular brasileira, que foi uma resposta à opressão. Sim. E você viveu essa época. Sim, porque 68, eu havia comentado antes que esse ano comemora-se os 40 de 68, 40 anos de 68. Está havendo várias programações nas universidades, está se discutindo 68, o Maio francês, o que aconteceu na Alemanha, a luta dos direitos civis nos Estados Unidos, a guerra do Vietnã e o que aconteceu aqui no Brasil, que foi a luta contra a ditadura, o movimento estudantil, aquela coisa toda. E a música também, que foi uma forma de resistir. A resistência era pelo teatro, a resistência era pela música, né? São várias formas de resistir. Eu considero todas elas válidas. Na época eu era muito sectário. Tinha que ser. Sim. Nós éramos sectários, nós achávamos que quem não pegou em arma era desbundado. E nós achávamos que todos deveriam pegar em arma, só mais, não todos. Você achava que não se poderia fazer guerra com flores? Não. Era preciso, mas havia aqueles companheiros que consideraram que o momento não era de luta armada, que o momento é de luta por outros canais, por outros meios. Uns foram para o MDB, né? E chegavam a driblar a censura, Sim. até com as músicas. Sim. Tinha músicas ali que os censores eram tão burros que não percebiam. Você vê só o maneira subliminar. O papel importante que teve a igreja, um setor da igreja católica. A igreja, enfim, foi muito reacionária, foi golpista, inclusive, né? Os cardeais aqui no Brasil, como é tradicional na igreja católica, foi bastante reacionário e golpista. Mas teve um setor da igreja, que é um setor terceiro-mundista, um setor mais ligado assim, às questões sociais, que se envolveu na luta contra a ditadura. Os dominicanos, as freiras, o Dom Helder Câmara, Dom Cardeal Arne
de São Paulo, não é verdade? Então, esses setores da igreja é um movimento muito forte que surge, né? E mais tarde dá origem à Ação Popular, que foi uma das organizações mais fortes que surgiu na resistência contra a ditadura, que foi a Ação Popular, que mais tarde vira Ação Popular Marxista-Leninista, que teve sua origem dentro da igreja. Então, 68 acontece muita coisa, né? Vai acontecendo, acontece os hippies, os movimentos, enfim, de contestação das formas mais diversas. Nós observamos que na história o que sofre repressão e opressão, de repente no futuro é vangloriado, né, com uma resposta e que ajuda a atualidade. Você hoje teria antes lutavam por idealismo, parece que isso não existe mais, com relação à pátria, por exemplo, aos roubos que estão acontecendo, às corrupções. Como que você analisa o jovem de hoje? Não, são contextos diferentes, são momentos diferentes, né? Nossa geração viveu um outro momento de Guerra Fria, entre os dois blocos, União Soviética e Estados Unidos. Então, daquele contexto de Guerra Fria, a nossa geração tinha uma opção. Aqui não é quintal dos Estados Unidos, né? Aqui é o nosso quintal. Mas quando nós dizíamos aqui é o nosso quintal, a Latinoamérica pertence aos latino-americanos, o Brasil pertence aos brasileiros, nós estávamos também, entendeu? Entrando na questão da Guerra Fria, desgastando o poder do Estado americano. E na medida que nós desgastávamos o poder americano, nós estávamos, sem querer, fazendo o jogo da União Soviética. Então você vê que o jogo da geopolítica internacional, onde nós estávamos envolvidos também, não de uma forma consciente. Nós nunca fomos, digamos assim, pessoas que faziam o jogo de Moscou, do Partido Comunista da União Soviética, nada disso. A nossa geração foi uma geração contestadora, que contestou a invasão da Tchecoslováquia pelas tropas russas. Nós contestamos, nós fizemos pichação de muro, assim como nós contestávamos a intervenção americana no Vietnã, fizemos também a mesma tipo de manifestação contrária à intervenção da União Soviética na Tchecoslováquia. Nós vivíamos a política internacional, e fomos internacionalistas ao extremo. Por quê? Porque a nossa visão era de que era possível um mundo, nós buscávamos o que se chama de utopia, um mundo maravilhoso, onde não haveria pobres e ricos. Ou seja, a nossa geração foi uma geração sonhadora e utópica, devido a esse contexto. Aloysio, nós estamos chegando quase ao final do programa. Eu gostaria que você me falasse o seguinte: um dos objetivos de você ter escrito esse livro, essa busca pelos mortos, foi que você estava sofrendo talvez um remorso, então você tinha uma obsessão em saber como você seria morto, porque você era para estar junto desse grupo que caiu na cilada, só que você não foi. Por que você não foi também? Bom, eu estava numa clandestinidade, se eu conto no livro, uma extrema clandestinidade, a pior das minhas clandestinidades, que foi na Argentina, na ditadura argentina. Eu estava assim, em qualquer momento seria preso e iria morrer com a minha família, inclusive, porque a família estava lá. Eu não podia entrar no Brasil, não podia voltar para o Chile, estava a ditadura de Pinochet. Não podia vir para o Brasil, que se entrasse aqui, eles me matariam. Na Argentina, eu estava clandestino e podia cair em qualquer momento. Não podia ir para a Europa, porque eu não tinha documento. Então, porque eu mesmo não fazia meus documentos. E os seus colegas foram fuzilados? Então, eu fui convidado. De repente, encontro lá, das minhas idas a Buenos Aires, para encontrar o pessoal aqui do Brasil, que estava num processo de desmobilização já da luta armada. Eu me encontro com alguém desse grupo e me convida para participar dessa ação, dessa entrada no sudoeste do Paraná. Eu fico muito desconfiado naquele momento, porque havia muitas infiltrações. Eu decidi não entrar junto, por uma série de motivos. Primeiro, que eu já não acreditava mais que era possível derrubar a ditadura pela luta armada. Em 74 já havia algumas manifestações de urnas e algumas manifestações também em Brasília que mostravam que o caminho da redemocratização se faria a curto prazo. Levou mais 5 anos, mas aconteceu, né? Então eu achei, meu pessoal, todo o pessoal que trabalhava, que militava comigo,
que era o momento do desarmamento. E nós passamos a desmobilizar e desarmar, porque cada ação armada endurecia mais o regime. Sim. Esse é o motivo de eu não ter entrado nesse grupo. O segundo motivo foi mesmo o receio de infiltração. Mais tarde eu soube que todos entraram e foram chacinados numa armadilha no quilômetro 8 da Estrada do Colono. Sim. Bom, o livro é fascinante, o livro ele cativa do começo ao fim e eu recomendo a todos que leiam, porque é mais do que um livro, é um documentário da nossa história. Aloysio, eu quero agradecer a tua presença em nosso programa. Obrigado. Você é uma pessoa que merece muito respeito e daqui para frente você merece todas as honrarias. Obrigado. E respeito pelo trabalho que você fez aqui pela nossa cidade, pela região e pelo país. Obrigado, Heitor. Tá? Agradeço mais uma vez e o programa 40 Minutos termina aqui. Obrigado pela teleaudiência e um teleabraço para você.